BN Cuiabá. É uma honra, uma alegria o senhor estar aqui presente para sanar dúvidas, para orientar. A gente tem esse compromisso constante aqui na bancada, mas é claro que para começar essa entrevista eu faço questão de irmão para irmão. Professor João Edson, por favor, faça as honras. Chegando carnaval, chuvinha, né? É tudo para dar trabalho, né, Arthur? É uma combinação bastante desafiadora. Aí vai um e coloca álcool nessa mistura. Eita, nós. Olha, eu vou até bater na madeira. Como que tá o planejamento de operação? Começa que dia? Essa operação ela já está planejada desde dezembro, porque ela é a última etapa da Operação Rodovida, que começou em 18 de dezembro. Sim. E ela é a mais longa de todas elas. Passamos Natal, Ano Novo, né, as férias escolares, agora a Carnaval, que são 6 dias. Sim. Ela se torna perigoso por essa combinação aqui no estado. Pista molhada, o álcool, os condutores que ainda insistem em consumir bebida alcoólica, com o excesso de velocidade, né? Ele quer transitar de um município a outro, principalmente na região norte, quer conhecer o Carnaval numa noite só de todos os municípios. Exato. Então isso transforma o fluxo, essa mobilização bem perigosa. As equipes já estão preparadas, já iniciou essa semana. É muito importante o trabalho da imprensa que nos traz essa abertura para levar algumas orientações e o alerta para que as pessoas possam entender que é preciso brincar o carnaval e levar muito a sério a condução do veículo. Arthur, nós vamos voltar para a questão do carnaval, mas eu quero retornar um pouquinho. Nós conversamos o ano passado, esse ano é a primeira vez que estamos falando. 2022 ou até 2022, um período ali, praticamente foi bastante complicado, tiraram radares, houve um abuso, tá? E o trânsito foi bastante violento. O ano passado retornou mais um pouco essa fiscalização. Já existe algum efeito positivo ou não alterou nada? Como que é o balanço de 2023? Não, o efeito já se sente nos números. Sim. Né? E ele continua agora em 2024. Então nós conseguimos redução em 2023 em nível de Brasil, de número de mortes. Exatamente por quê? Porque a utilização dos radares, tanto os operados pelos agentes quanto aqueles fixos que foram retirados, como o exemplo da Serra de São Vicente, palco de grandes tragédias, que ainda continua, por sinal. A gente vai falar sobre esse cuidado nesse pequeno trecho da serra. E agora em janeiro nós tivemos novamente uma redução considerável. Quando você reduz a velocidade dos veículos, apesar de ocorrência de acidentes, o número de feridos e de mortes tende a reduzir porque o impacto é menor. Sim. E tem uma questão, até esses dias eu falei, isso foi esse ano, né? E não vou cansar de falar isso, indo para Livramento. Não foi esse ano, foi no Réveillon, foi na véspera. É véspera, né? Réveillon. Indo para Livramento, pro meu canto de descanso lá. Quando eu passo o Trevo do Lagarto, comecei a receber sinais de luz. Inicialmente o sinal era de acidente, só que daí tem um cara que nem sinal dá, né? Eu pensei, alguma coisa, alguma porta está aberta, alguma tampa. Eu cheguei a estacionar o carro e descer, andei em volta para ver o que era, né? Mas assim, era uma quantidade muito grande, era final de ano, o pessoal que estava vindo para viajar, tá? Quantidade muito grande de luz. Quando eu, lá naquele alto onde era o posto São Luís que eu chego, era a Polícia Rodoviária Federal, todo mundo me avisando. E se eu estava com uma picape, se eu tivesse roubado essa picape e ido embora? Esse é um detalhe muito importante. A gente sempre orienta que esse tipo de comportamento facilita o crime, porque você está identificando que há uma fiscalização policial. Sim. Ele vai desviar, ele vai retornar, ele vai se preparar para enfrentar em determinadas ocasiões. Então, cidadão, não faça isso. Você está fazendo um mal que pode ser o seu veículo que foi tomado de assalto, foi tirado da sua garagem ou do local onde você deixou e está lá tranquilamente fazendo uma compra, tomando um café. Quando sai, cadê o seu veículo? Mas isso até mais sério, né, Arthur? Um sequestro, de repente, né? Exatamente. Então, é o tipo de conduta que, inclusive, cabe notificação grave. Quando você sinaliza para avisar de uma operação policial, isso está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Mas como que pega isso? Se você for fazer mesmo, você
coloca uma equipe antes e Sim. uma depois. E aí você vai só anotando a placa Sim. e lançando a notificação sem abordagem. Depois o cidadão vai recorrer reclamando. Mas é Porque a lei. assim, é uma questão lógica isso. Se eu vi uma barreira policial, ou vi um veículo da Polícia Rodoviária Federal, ou mesmo da Polícia Civil, muitas vezes, da Polícia Militar, em função de roubo de veículo, tá? Se eu dou sinal, esse sinal só serve para o cara que está errado. Porque o cara que está certo, qual que é a importância do sinal? Sim, Tá? exatamente. Né? Então assim, eu sei que eu sou um colaborador de bandido. Não tem outra forma de dizer, né? É como a crítica aos radares. Né? Exatamente. Tá, é só arrecadação, é fábrica de multa. Só será multado quem estiver acima Sim. da velocidade. Se a via está sinalizada, obedeça a sinalização. Eu fiz uma viagem agora no final do ano, rodei quase 3.000 quilômetros de carro. Você coloca ali no piloto automático Sim. a velocidade da via e vai tranquilamente. Não chegou nenhuma multa para mim. Certo? 3.000 quilômetros. Agora, se você exceder, você vai ter problema. Passou, foi, né? Experiência. Eu só tinha uma crítica aos Ah. radares, parece que melhorou um pouco isso. E dou um exemplo muito clássico disso. Uhum. General Carneiro. É 2 quebra-molas. Sim. Né? Você ia daqui para lá, bem dentro da cidade, tinha um radar a 40 km por hora. 40? Não. 60 km por hora. Na BR, dentro da cidade. Quando você saía da cidade, que estava fora, tinha 1 a 30, aonde não tinha movimento. E é normal, quando você passa o último quebra-mola, o Washington conhece bem isso, você acelerava. Aí eu falava assim, esse radar aqui é uma pegadinha, né? Porque você não está na cidade. E falar assim, não, mas quando você está vindo de Barra do Garça, não chegou na cidade ainda. Tinha esse radar antes de chegar na cidade, né? Aí eu falava, isso aqui é o radar colocado pelo DENIT ali, né? Esse radar ali era uma coisa assim inexplicável. O Washington, que é de Barra do Garça, ele passaram muitas vezes nele, né? Há que se ter acesso ao estudo técnico para verificar a condição da via que justifica isso. Né? Como aqui no centro de Cuiabá, tem vias de 40, tem vias de 50. Sim. Se a pessoa não se atentar, ela vai ser autuada. Então o estudo técnico serve exatamente para isso. Ele tem que ser determinante para a velocidade da via. Como eu ando muito em Mato Grosso, eu sabia onde os radares tinha problema, né? Um outro que eu achava muito estranho é um que tem em Santa Helena, no trevo que vai para Terra Nova e para Colíder. Ela ficava no pátio do posto, onde os caminhões estacionam. Quem ia para a via não enxergava. O problema é que os caminhões não podem estacionar naquele local. Mas como tinha fiscalização, eles ficavam ali, né? Então a pessoa passava sem ver a placa. E é uma via. E tinha um dado interessante. Mais ou menos 100 metros antes dela, tinha uma placa a 80 km por hora. Então assim, você não enxergava. Você ia a 80, antes de chegar no trevo, você poderia passar ali a 70, 80, só podia passar a 60. Então assim, esses 2 radares em Mato Grosso eu já briguei bastante com Mas eles. um dos radares que mais registram fica ali, hoje ele está desativado por conta da obra, mas no perímetro urbano, a travessia de Nova Mutum. Sim. Hoje tem uma obra, né, que esse radar foi desativado, mas ele era o que mais registrava a autuação. Impressionante o número de autos de infração ali, porque eu levei uma multa nele que não era minha. dificilmente... Tinha isso. Sem passar lá, né? Isso. Um carro que não era o meu, num horário que eu jamais estou fora de casa. Agora eu vejo o seguinte, o prejuízo que a multa pode dar a alguém por alguma coisa dessa é infinitamente inferior à qualidade para você dirigir e não correr risco, né? As reclamações eu acho que são legítimas, inclusive deve ser feita, né? Eu mandei a reclamação para o DENIT, tá notificado, né? Não sei se resolveu, mas outros devem ter mandado também. Agora, não ter nenhum, não controlar, é colocar a vida... É melhor você... Opa, tô falando 2 vezes? Vale a pena ouvir de novo. Ouvindo de novo. Gente, Anderson, socorro. Aí, saiu. O risco, Tá o risco de vida que você corre, né? O prejuízo é maior do que você pagar uma multinha ou recorrer dela, explicar, né? Não dá para tomar isso como... A velocidade, ela é o fator principal, primordial, quando você tem a morte. Então, muitos dos acidentes poderiam ter acontecido, mas não ter gerado a morte das pessoas que estavam dentro desse veículo. Por exemplo, né, nós tivemos acidentes agora
trágicos Sim. em janeiro, com repercussões, embora reduziu de 25 para 17 mortes em relação ao ano passado, as mortes que tiveram geraram comoção. Por quê? Morreram 3, 4 pessoas num mesmo acidente. E muitas vezes No da mesma trecho família, lá de né? General Carneiro Isso. teve um. É. No trecho entre Aliás, Sorriso, próximo ao radar, um pouquinho exato, antes lá. Sorriso e Lucas do Rio Verde, teve um outro. Sim. Né? Então, esses acidentes, a velocidade, ela foi o fator principal de ocasionar as mortes. Se tivesse na velocidade da via, seriam apenas pessoas feridas. Por quê? São veículos com airbag, Sim. cinto de segurança, com barra de segurança nas portas. Só que excedeu a velocidade, esses equipamentos já não garantem Sim. Eles têm limite que também, o né? cidadão será salvo. E quanto à Operação Carnaval, tem mais agentes trabalhando? Como que vocês mapeiam? Onde vai ter mais gente, mais equipamentos? Como que é feito? Com o auxílio das estatísticas. Então, os pontos principais, onde a gente sabe de ocorrência de acidentes, a gente consegue mobiliar com equipes policiais, operando os radares, o uso do etilômetro, que é o conhecido bafômetro, e nos pontos de ultrapassagens proibidas. Ali terão equipes que são convocadas em regime extraordinário. Né? São aqueles policiais que estariam de folga e são convocados para atuar nessa operação. O que tem acontecido? Né? Tipo o General Carneiro que eu citei agora. Não é um local de ocorrência de acidente. Então lá não tinha uma equipe. Chovendo, o cidadão perdeu o controle, um local sem acostamento, ele vai sair na contramão, o outro que vem em sentido contrário não tem outra alternativa para ir, colidiu frontalmente. 3 pessoas, 3 óbitos no local. Então, 174, né, são trechos lá de Pontes Lacerda, Comodoro. Não tem índice assim, porque a nossa preocupação é a 163, 364, que vem da divisa do Mato Grosso do Sul, da divisa do Goiás, corta todo esse trecho entre Rondonópolis, passa pela Sede São Vicente, vai até o estado do Pará. E quando você chega de Nova Mutum para frente, o estado crítico da rodovia com a característica dos veículos de carga transitando e as travessias urbanas que nós temos de dezenas de municípios, é ali que ocorrem os acidentes. Mas são em pontos isolados. Quando você pega o gráfico de 2, 3 anos, quantos acidentes ocorreram ali? Não pode-se dizer que é um trecho crítico, chamar de rodovia da morte, exceto a Serra de São Vicente. Sim. Aqui tá. Que antes de duplicar, os acidentes aconteciam ali naquele ponto, duplicou, estão os radares funcionando de 50 km por hora e os acidentes estão ocorrendo. Aí a gente entra no fator humano. Mais uma vez, não respeita a velocidade, não dá manutenção no veículo, sistema de freio, e as carretas não podem ultrapassar pela sinalização, eles insistem em ultrapassar, esquenta a faixa de freio, daqui a pouco perdeu o centro de eixo, estão carregadas, vai tombar e quem tiver a sua volta vai ser atingido, como foi o último acidente, 6 veículos envolvidos, saiu varrendo os veículos que estavam à sua frente. E ele vai parar onde? Na rocha. Vai bater na rocha, não sobra nada da cabine. Então, Arthur, vamos aproveitar lá. que você tocou nesse assunto e falar também de um planejamento de viagem para quem está acompanhando. Os itens de segurança, aquela revisão, planejamento também de paradas estratégicas para essas famílias. Eu vou pedir para você fazer essa orientação, inclusive para incentivar quem está nos acompanhando. Sim, parece repetitivo, né, Marcela? Toda vez a gente fala sobre isso e toda vez as pessoas ainda incorrem em erros. Então, primeiro, qual trecho eu percorrerei? Eu não conheço, não tenho experiência. Busca, hoje tem o Google, vai verificar, é pista simples, é pista dupla, eu consigo dirigir de dia, uso óculos, não uso óculos. Você precisa ter uma autoanálise da sua capacidade de dirigir naquele determinado trecho. Feito isso, qual veículo que eu utilizarei? Já é um veículo que eu estou acostumado, eu conheço esse veículo, ele está manutenido para que eu possa ter uma viagem segura, eu estou locando um veículo. Então, muitas vezes ele dirige só 1.0 aqui na cidade, devagar, aí ele aluga um carro mais potente, com ABS, a direção elétrica, um pouco melhor, a estabilidade Eu pego emprestado, de um SUV é diferente Sim. de um sedã, e ele sai na rodovia. Quando ele chega na rodovia, ele se depara com
mais de 65% de fluxo de carreta. Sim. A dinâmica da ultrapassagem é diferente. Aqui na cidade ele não vai fazer esse tipo de ultrapassagem. Então ele tem essa série de fatores. Então os equipamentos obrigatórios principais, os pneus são os primeiros, é o atrito. Né? Tivemos um acidente grave que o pneu do veículo não era para chuva. Ele estava andando na chuva. O que aconteceu? Colidiu Sim. de frente, naquele caso lá que ele morreu carbonizado Sim. com a família lá de Sorriso. O pneu dele não era para chuva. Então olha o que gerou. Sim. Então os pneus estão em boas condições? É para o trecho que eu vou fazer? Ok. Agora o sistema de freio está funcionando? Que o freio bom, o pneu ruim ou vice-versa, já colocou em risco. Né? Aí cinto de segurança todos funcionando, o sistema de iluminação, é muito comum a pessoa não ver que as lanternas traseiras estão queimadas, escurece, ele não vai ser visto. Principalmente forma aquela cortina, né? Aquela cortina tira a visibilidade. Os faróis de luz baixa são obrigatórios durante o dia em pistas simples. Se tiver queimado, vai diminuir a visibilidade. Limpador de para-brisa e lavador. Aqui faz calor, quando você precisa dele está ressecado, aí ele sai na estrada, não checou isso, terá dificuldade de dirigir. É muito comum ver veículos nessa época parado na chuva, esperando a chuva passar, porque ele não se preocupou com isso, ou não colocou água. Aí a carreta vai gerando aquela lama no para-brisa, não tem água, ele não vai conseguir dirigir. Então são pequenos detalhes que no momento do percurso são importantes. E vai garantir a segurança da viagem. Perfeito. Só uma coisa, a luz está obrigatória de novo, a luz durante o dia, nas estradas? Não, de novo não. Porque ela ficou um tempo, ela não estava... Ela sempre foi, aí ocorreu uma alteração, que era para todo o trecho de rodovia, agora é só para pistas simples em zona rural. Aí vem, onde que é a zona rural, onde que é a zona urbana? Tem a sinalização, você está entrando, término do perímetro urbano de Várzea Grande, aí daqui para lá tem que estar ligado. Então, para a questão de visibilidade, que foi a criação dessa lei, foi para ter visibilidade. Acenda o farol, ligue o seu farol. E tem uma questão, né, Arthur? Não é proibido acender o farol. Você pode andar na roça sozinho com o farol, não tem problema, igual o cinto de segurança. Então, por que não fazer? Perfeito. E tem carros hoje que são da cor do asfalto. De longe, no sol, à tarde, quem está vindo, está sentido contrário, não enxerga. Aí ele sai para uma ultrapassagem, aí você aproxima rapidamente. Eu quero falar um pouquinho da questão da dinâmica de dirigir, que são coisas que não existe regulamentação, mas como eu tenho muitos anos de estrada, né? Teve ano que eu fazia... Trecheiro, né, professor? Fazia 110 mil quilômetros por ano com o carro. Então, imagina isso. Eu tive que aprender muita coisa. Tem 3 coisinhas que são muito simples e atrapalham bastante. Uma delas, é muito comum quem está na estrada ver isso. Tem uma carreta ou um carro, o cara vai numa velocidade, ele fica ali 2, 3 metros e perde completamente a visibilidade do carro que vem. De vez em quando é aquela saidinha assim para ver. Se vê uma carreta próximo, mais pesada, você sai, você não volta. E muitos acidentes acontecem com esse tipo de coisa. E para o veículo, e aí eu entendo um pouco de aerodinâmica, como funciona. Para o veículo, se você ficar longe, pegando o final do vácuo do caminhão, por exemplo, está na frente, quando você tem espaço de ultrapassagem, você entra no vácuo, o seu carro pega a velocidade mais rápida e você ultrapassa mais rápido. Não precisa ficar ali encostado. Você fica encostado, você perde. Inclusive a aderência, se você sai de uma vez, porque tem o vento. Né? Essa é uma questão. Outro, como eu já carreguei muita gente, caroneiro, lembra que o motorista tem que estar concentrado na estrada para te entregar vivo. Muita gente fica falando, querendo mostrar coisa, aqui no celular, olha não sei o que tem. Tira a atenção quem está dirigindo. Tem que lembrar exclusivamente que quem está dirigindo, quando quer, conversa com você, mas não fica toda hora a pessoa concentrada, difícil, dando palpite, fazendo uma série de coisas. Uma coisa aqui dentro da cidade, você só irrita. Lá, um erro de palpite foi a vida. Acabou, né? E a outra questão, e aí já é uma questão biológica. Se você sai da temperatura fria para uma temperatura de aquecimento, automaticamente você vai perder, vai ter alteração no seu corpo e você vai perder reflexo. Dá soninho. Por isso que a gente dorme assim. Então não fica as pessoas dali do lado mexendo no ar-condicionado toda hora. Você vai diminuir o reflexo que tem que estar dirigindo.
Vamos fazer uma pausa tradicional, repórter CBN. Daqui a pouco a gente continua abordando esse assunto tão importante. É uma pausa bem rápida, você não saia daí. Estamos de volta, 15 horas 4 minutos. Seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Em pauta, Operação Carnaval nas estradas federais, e nós estamos recebendo o superintendente da PRF em Mato Grosso, Arthur Nogueira, é o nosso convidado. E você siga mandando as suas perguntas, questionamento, críticas também são bem-vindas sempre, viu? 99803-5580. Na reta final, é claro que você participa, eu coloco aqui a sua pergunta ao vivo. Superintendente, vamos falar um pouco dos radares, também importantíssimos nessa operação. Quero que o senhor fale um pouco sobre a atuação. Muita gente já se revolta com os radares. Eu gostaria primeiro que o senhor esclarecesse os pontos também aqui no nosso estado que merecem essa atenção, visando proteger as famílias, as vidas. Fala um pouco mais para a gente, por favor. Sim. Então, primeiro temos os radares fixos, são aquelas lombadas eletrônicas, estão sinalizadas, a velocidade, à noite você está vendo esses radares. Eles estão disponíveis no site do DENIT, no site da PRF, a localização onde eles estão instalados. Aquilo ali serve para quebrar como é que se diz, né? Ele vai num automático e daqui a pouco ele está a 140, 160, esses radares servem para ele, opa, eu estou andando muito, a velocidade da via... Segurar. Segura. Muitos se distraem, nem vê o radar, só vai perceber quando chega a notificação na sua casa. E nós temos os radares chamados estáticos, são operados pelos agentes, né? São equipamentos que os agentes operam em pontos específicos de ocorrência de acidente, onde a gente precisa reduzir a velocidade, e essa velocidade não é só reduzida naquele ponto, como é no radar fixo. Sim. Porque começa a sinalização e as equipes elas rodam, né? Então fica 30 minutos, vai para outro mais para frente, volta mais para trás e vai fazendo essa dinâmica. Os móveis. Para o cidadão realmente ele fala, opa, a polícia está nesse trecho, a velocidade é 80, eu vou ter que andar 80 que eu não sei onde é que eles estão. E isso é permitido pela legislação. Então vai estar a viatura, o policial vai estar no acostamento, né, apontando o radar para aquele veículo, que pode pegar vários veículos ao mesmo tempo. Esse radar é fantástico, o efeito dele. Sim. Vou te citar um exemplo. O trecho entre o Trevo do Lagarto e a Jangada era um trecho extremamente perigoso, tragédias em cima de tragédias. Hoje raramente se escuta falar de um acidente. Esse ano ainda não teve nenhum acidente com morte ali naquele trecho, que era muito sensível. Por quê? Porque o radar opera ali diariamente, como também entre o Trevo Lagarto até o Trevo para Livramento. Nós temos um radar que opera ali. É uma equipe específica, especializada só para isso. E nesse momento de carnaval, de operação, a gente vai lá para aquele trecho entre Diamantino e Nova Mutum, que é do Rio Arinos, que também reduzimos os acidentes com mortes naquele trecho. No trecho duplicado, onde as pessoas querem andar 180, 200 por hora, a gente já tem detectado isso, então os radares operam nesses trechos. Então eles são uma ferramenta hoje essencial. O que a gente sugere? Utilize um equipamento que foi criado para isso dentro do carro, que é o piloto automático, Google Maps, Google Hit, o multimídia do seu veículo, se você não tiver o celular. Por quê? Ali vai mostrar o traçado da via. Isso. Então eu vou saber que ali na frente tem uma curva, ele vai dizer qual que é a velocidade permitida para aquela via e ele vai te monitorando. Então isso é importante, porque numa viagem longa, e Mato Grosso tem trajetos longos, o cidadão ele cai no automático, daqui a pouco ele acha que ele está a 100 por hora e nesses carros ele já está a 160, 170. Principalmente pós-ultrapassagem, né? Que você pisa um pouco mais e esquece de reduzir. Né? Então o cérebro já está na mesma velocidade do carro e entra no automático e tal. É muito perigoso. Então esse equipamento ele vai avisando que a velocidade é 80, que é 100, que tem um radar fixo, né? Que tem um posto da PRF, que há uma curva à frente. E aí você vai tendo uma viagem mais segura. A chance de você se envolver no acidente, de levar uma multa, é muito menor.
Né? Só que ele não avisa desses radares nossos dinâmicos. Para isso tem um motorista que vem ao contrário e dá um sinalzinho de luz. Exato. Superintendente, esses radares móveis, eles têm algum pré-requisito, uma determinação, ou é livre o posicionamento? O senhor explicou aí que eles vão estar no acostamento. Tem algum horário que é permitido ou não? Todo o tempo? Porque muita gente aqui se revolta. Mas nesse horário, surgiu é justamente para isso. Tem alguma orientação a respeito? Tem. Ele funciona durante o dia, tá? Sempre com a presença de uma viatura da PRF caracterizada. E aonde há a sinalização indicando a velocidade. É diferente quando tem lá fiscalização eletrônica a tantos metros. Não, esse aí não precisa, é dispensável pela legislação. Ali no Rio Arinos só tem um espaço para a viatura ficar, que é logo depois saída do da riozinho, ponte. né? Saída da pontinha. O policial chega a correr risco ali, porque qualquer erro de uma carreta atropela o policial com a viatura. Só pode ficar ali. Então, assim, é um desafio que a gente teve de falar, não, você vai ficar aí, porque a gente precisa estancar os acidentes. Ainda tem cidadão ligando na ouvidoria dizendo que os policiais estão escondidos. Só tem ali para ficar. Não tem aonde ficar, tá visível. Só que como ele vem muito rápido e geralmente ele vem ultrapassando na ponte, ele só vai olhar no retrovisor. Já passou, já foi registrada a imagem dele. E aí comete duas infrações, né? Velocidade e ultrapassar na ponte. Aí o prejuízo é grande. Olha só, tem muita gente participando, é um pouco fora do nosso contexto, mas eu gostei da observação. Quem conversa conosco é o Adir, e ele diz assim: Marcela, pergunta para o superintendente um assunto que eu vi inclusive ontem nas redes sociais, que tem gente colocando um adesivo nas placas e quando vai sinalizar com os radares, dá um reflexo, diz que está sendo amplamente vendido, que é super barato. Se vocês vão fiscalizar esse tipo de situação também, porque ele diz que está popularizando com o carnaval. E aí ele fala, uma última participação, esse trabalho educativo também acontece com as carretas, porque eles não respeitam nada e nem ninguém. Quem disse aqui foi o Adir. Boa tarde, Adir. Muito importante. Quando se fala em placa de veículo, ela tem que estar visível e legível. Esse adesivo é o quê? Esse adesivo eles acham como antigamente, lembra que colocava o CD, que tinha o CD? Enchia de CD no para-brisa achando que aquilo ia interferir no radar. Não interfere em nada. A câmera do radar pega os dígitos que você não enxerga a olho nu. A mais de 1000 metros de distância. É uma câmera extremamente potente, né? É aferida pelo Inmetro, não interfere na leitura do equipamento. O que vai interferir? Se ele alterar o número. Se a placa estiver suja, se estiver desbotada, aí corre o risco, né, como a Juliana falou, de receber um auto que não era do veículo dela. Por quê? A leitura desses radares fixos foi equivocada por conta de sujeira, o desbotamento da pintura de fundo da placa. Então, não pode ser feito isso. O trabalho com os veículos de carga é constante. A maior parte das abordagens diárias da PRF são em veículos de carga. E eles têm um radar próprio, que chama-se tacógrafo ou cronotacógrafo. O policial faz a fiscalização na abordagem e lá tem o registro do tempo de direção com a velocidade, até porque a gente fiscaliza a jornada de trabalho dos motoristas através desse equipamento. Adir? Então há essa fiscalização, sim. O que a gente tem visto muito aqui dentro da cidade, Arthur, é o povo dando uma erguidinha na placa para não pegar na foto principalmente do radar, motocicleta. Né? Motocicleta eles fazem muito isso. Isso aí é passível de autuação, né, de R$293, 7 pontos na CNH. Ele está dizendo aqui para a gente fazer uma pesquisa rápida, mesmo no Google, ele diz que esse adesivo é como se estivesse na moda, e aí esse reflexo estoura ali, diz, de acordo com ele aqui, a promessa é que não apareça, né, desse reflexo, e se essa abordagem, aí ele critica bastante, é claro, as pessoas que respeitam a sinalização. Vou te dizer, cada hora inventa uma coisa. Ele vai ser autuado e numa abordagem que o policial identificar isso, é outra autuação e até a remoção dele para o pátio para ele ter que trocar a placa. Aí o prejuízo é grande. Uma placa, R$150. Tá vendo, superintendente? O golpe tá aí, cai quem quer, viu, Marcelo? Não cai quem quer, mas nos nossos radares ele não funciona.
Superintendente, vamos falar também sobre a atenção plena, essa capacidade de estar ali realmente com toda a atenção, porque hoje são muitos os estímulos, o professor falou, tem gente que de forma inacreditável tenta, quando dá um sinal, responder um WhatsApp, ouvir, tem várias formas de... A gente precisa ter uma reação também diante de qualquer situação que aconteça. Tem orientações nesse sentido para uma atenção plena? Sim, tem a orientação sim. Por quê? Quando você está na direção, inclusive os equipamentos multimídia dos veículos são bloqueados, Sim. embora tem pessoas desbloqueando para aparecer a imagem, né, durante a condução. Infelizmente. E vale ressaltar, né, que quando o motorista não está sozinho, aquelas pessoas que estão junto com ele concorrem àquele ambiente de tranquilidade. É necessário ter essa tranquilidade. Então, é muito rápido cruzar um animal na pista, sair uma pessoa do acostamento, é algo muito rápido que requer a atenção para que você possa acionar os freios. Nós estamos falando de 2, 3 segundos que pode salvar a vida e evitar uma colisão, um atropelamento, entre outras condutas que você tem que saber. Eu vou para a esquerda, vou para a direita, o que eu vou fazer Dá tempo de segurar, quando o meu ABS for acionado, né? Que o ABS é um outro equipamento que as pessoas ainda não conseguem utilizar, ainda fica batendo o pé no pedal e não confia. Então, tudo isso aí são equipamentos de anos e anos de estudo da indústria automobilística para dar maior segurança na condução do veículo. Então, motorista, olhe para frente, aonde tem sinal de celular, se você quer fazer a leitura, responder, encoste o veículo no acostamento, num pátio e faça, porque teve um trágico acidente aqui na Imigrantes, que foi de uma professora, salvo engano, que o carro dela ficou pressionado e um milagre que ela sobreviveu ali. O cidadão da carreta não freou, porque ali pega sinal de celular. Então o trânsito está lento, eles aproveitam para fazer a leitura de mensagem, digitar. Quando viu, ele imprensou. Isso é muito comum nas travessias urbanas, onde o sinal de celular pega. Eu costumo dizer que ainda bem que o sinal de celular não pega em toda a rodovia, em toda a sua extensão, porque senão o número de acidentes seria muito maior, porque as pessoas não conseguem se controlar. O que você vê de aplicativos que ele acha que ele pode manusear o celular durante o trajeto, isso é um equívoco, cabe notificação e põe em risco o trânsito, é impressionante. Basta sair na rua, você vai ver o motociclista de aplicativo do iFood, de outros aí, mexendo no celular enquanto está conduzindo. Eu já vi motociclista segurando numa mão e com a outra digitando no celular. Imagina uma carreta. Tá louco. O cidadão numa carreta fazendo isso. Isso é muito comum. E a gente utiliza binóculo para enxergar de longe o cidadão lá dentro da cabine já fazendo isso. Então, quando ele chega até a viatura, a gente já viu que ele utilizou o celular lá, já não tem mais jeito. A multa já será lançada. Vale o alerta aos motoristas. Importante. Uma das coisas que eu percebo, Arthur, que é o seguinte: as nossas distâncias em Mato Grosso é muito longa, né? E não tem gente para fiscalizar. Nós temos cidade, vou daqui para cá, por exemplo, 200 quilômetros é outra cidade no meio, né? E quando pega na região do Araguaia, você pega 250, 300 quilômetros em cidade no meio. Eu fiz uma viagem recente para o Pará e eu fiquei... Acho que a gente não era para assustar mais em Mato Grosso, o que tem, mas eu fiquei assustado. Quando você sai dali daquele trevo de Colíder, que passa Terra Nova, Peixoto, Guarantã, que você vai subindo, quando você chega para a região Serra de Castelo do Cachimbo. Olha, é 100% sem lei. É um negócio assim maluco. É o mesmo cara que chega aqui e dirige comportadinho, chega lá e termina dirigindo daquela forma. E nós temos um ouvinte que falou da questão dos caminhoneiros. Uma das coisas que eu vejo com uma gravidade incrível é a formação de comboios. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Muitas vezes você sai para ultrapassar, eles estão lentos, você sai para ultrapassar, mas você tem 300 metros para chegar na frente, 400 metros, porque eles colaram no outro. Falar sobre essa questão de andar um veículo colado no outro. Isso, é a chamada manter a distância de segurança. Então, a distância de segurança, ela é lateral, caso de cidade, e ela é horizontal do veículo que está à frente. O que eles fazem? Nós estamos falando de veículos de carga de 19,80, 25, 26 até 30 metros. Ele deveria ficar uma distância de pelo menos um veículo. Sim.
Eles não fazem isso. Então tem uma multa específica para isso. Então aí está a dinâmica de quando o cidadão sai para uma viagem com seu automóvel, ele tem que ter essa consciência que quando ele abrir a ultrapassagem, ele vai ter ali a soma do comprimento de todos esses veículos que estão numa certa velocidade, portanto ele tem que saber se a sua motorização vai conseguir percorrer esse trajeto para fazer a ultrapassagem nesse comboio. Porque o correto é fazer a ultrapassagem de um e entrar. Aí sai e vai para o outro. Mas tem momentos a gente sabe que não dá, na prática não dá para fazer isso. Então é melhor não ultrapassar. As multas são feitas. Só que é uma multa de R$80. O cidadão, ele prefere arriscar levar essa multa do que perder o tempo, né? Eles acham que é perder o tempo. E ele fica sem visão. É por isso que nós temos vários engavetamentos. Quando para o trânsito, o outro não consegue parar, ou ele vai bater na traseira, ou para ele não bater na traseira, ele sai de pista e vai tombar. Pega de frente. Ou pega de frente, ou pega um de frente, como foi o caso de uma carga excedente. Né? Ele pegou uma carga excedente, quando ele saiu para a esquerda, pegou uma turbina que estava vindo, o trânsito parou e ele não ia conseguir parar para não bater na traseira, jogou para a pista contrária, porque era barranco, pegou essa carga, derrubou essa caldeira, isso tem que ter um guincho especial, prejudica todo mundo, não é só ele. Aí para limpar a pista fica lá 2, 3 horas todo mundo parado. Não, 2, 3 horas é pouco em Mato Grosso. Porque até chegar o socorro no local, já é hora, né? Superintendente, tem muita gente perguntando aqui, eu vou deixar compacto, porque foram algumas pessoas perguntando nesse cuidado também com as crianças durante as viagens e também com os pets, animais de estimação, porque também a família toda está envolvida, seja para a folia, para o descanso. Então, por favor, as orientações à nossa audiência que está com dúvida nesse sentido. É uma observação pertinente que desde o Natal a gente tem observado que a lotação dos veículos está sendo total. Dificilmente você para um veículo que não tem 4, 5 pessoas, não tem um pet, bagagem para todo lado. Então é importante. Aquela sacolinha, não cabe, sabe, que você vai amarrando. O porta-mala não cabe mais, e põe em cima e põe embaixo, é no pé e vai abraçar. Eu tenho um preconceito quando eu estou dirigindo. Eu tenho um preconceito. Você vai formando as coisas, né? Quando eu encontro um Fiat Uno, sentado com 2 travesseiros atrás. Não faça aí. Nem na cidade ele não aguenta. Aí tem a caixa térmica, né? Leva a caixa térmica, o isopor, meu tio João, né? Só anda assim, professor. Um beijo, tio João. Então é muito importante ter essa consciência. O veículo, geralmente, em regra, ele tem 5 lugares, são 5 cintos de segurança. Então, se há uma criança, aí há que se observar, né? É um bebê conforto, até 1 ano e meio. Passou disso, aí ele tem a cadeirinha até os 4 anos de idade. Passou dos 4 anos, aí com a estatura maior tem o assento de elevação. Ele só vai abrir mão desses equipamentos quando ele tiver uma estatura em que ele vai sentar no banco de trás e o cinto não vai alcançar a região do pescoço, porque senão vai sufocar a criança em determinados momentos. Então, vai abrir mão. A Juliana pega no meu pescoço até hoje. Por uma almofada, então. Então, desculpa, há esse cuidado para as crianças até os 10 anos. E afixar esse dispositivo de segurança no dispositivo fixo do veículo. Quando é o PET, já existe o cinto que vai na coleira, daquela peitoral do animal, então ele vai fixar ali, ok, então ele está certinho, acondicionado. Ou então os animais... Ele conta um lugar, né? Ele conta um lugar, não pode ir no colo. E a caixa de transporte, que também tem que ser fixa ao cinto, ela não pode ir solta, ou então fica ali no assoalho do veículo. Né? Então ali tem é permitido? Sim, no assoalho, sim, porque ele não vai locomover dentro da caixa. Tá? Mas não pode ter a caixa e aí uma pessoa em cima com o pé na caixa. Entendi. Tá? Então tem todo esse cuidado. E as bagagens não podem ficar soltas naquela parte de trás do veículo, porque elas estão indo na mesma velocidade do carro. No momento de frenagem, elas vão continuar com a mesma velocidade, vai atingir a cabeça de alguém,
pode ser uma complicação para ferimentos, sobretudo na região da cabeça. Tem uma figura estética que a gente encontra em cidade do interior, é muito comum. A pessoa resolve sair de casa e bota a sua Luluzinha no seu braço junto do volante com a janelinha aberta pro lado de fora. É muito comum. A gente encontra muito essa questão. Tem uma outra questão que entra aí no meu campo dos preconceitos que eu admito ter, né? Principalmente na estrada da guia, sábado à tarde e domingo à tarde. O cidadão sai daqui com a família para ir numa chácara, tomar sua cerveja, pescar, sei lá o que fazer. Na hora que volta embora, aí ele entrega o carro para a tia, que nunca dirigiu na BR, né? Que não tem o hábito de dirigir, e ali passa os carros com muita velocidade. Aí no desespero, abraça o volante do carro com toda a força possível, engata uma segunda e acelera e vem embora. Não consegue enxergar retrovisor, não consegue enxergar nada. Eu fico ali em dúvida. O ideal era não sair, mas eu não sei mais qual que é mais perigoso. É o bêbado dirigindo ou aquela pessoa agarrada no volante como se fosse uma tábua de salvação no mar? Quando tem carteira, né? Ainda tem mais essa questão, tem carteira, né? Esse é o detalhe, né? É uma coisa séria. Eu passei para ele porque eu tinha bebido, mas ele não tem CNH. Então Exato. São 2 erros sucessivos, né? Que pode gerar uma tragédia incalculável. E são nesses momentos que as tragédias acontecem. Esses momentos de feriados prolongados, são mortes instantâneas que chocam as pessoas, porque a gente tem que dar a notícia, né, que a pessoa, né, está em óbito ali no local, né? Triste demais. Superintendente, também tenho dúvidas aqui a respeito dessa fiscalização e orientação com ônibus, porque as rodoviárias também bastante movimentadas e tem gente questionando também, recente alguns acidentes envolvendo ônibus. Tem algum trabalho direcionado, essa orientação, essa fiscalização na prática, como é que vai acontecer? Até a documentação de quem viaja com criança. Sim, né? a PRF fez operação integrada com a AGER, né, vários dias na rodoviária em Cuiabá, né, em rodoviárias do interior do estado, fazendo, né, o que a gente chama de cinema rodoviário. A AGER verifica a documentação, a regularização do ônibus e a gente faz essa orientação. Por quê? Não é porque você está dentro de um ônibus que você não precisa do cinto de segurança. O cinto de segurança é obrigatório para todos os bancos e tem que ser utilizado. O ônibus, quando ele se acidenta, é trágico, né? Porque um tombamento. Se a pessoa estiver sem cinto, ela vai ser lançada dezenas de metros. Então, se ela tivesse de cinto, ela não sairia nem daquele banco. Mas ela sem cinto, geralmente dormindo, relaxada, né, tem a movimentação da bagagem. Então vira aquele globo cheio de bolinha, né, igual bingo. Vira isso. É muito trágico o acidente de ônibus. Então, use o seu cinto de segurança. Ah, mas fulano não está usando. Não. Faça a sua segurança, porque é muito difícil e o código vai gerar a notificação para o motorista, mas ele não tem como ficar parando para verificar quem está sem cinto e quem não está. Então o cidadão ele tem que ter essa consciência do autocuidado para facilitar. Agora, quando a gente chega e pega as pessoas sem cinto, o motorista é que vai levar essa multa, a pontuação vai na carteira dele. Não vai para o cidadão, né? Deveria ser para o cidadão que está sem cinto, né? Eu particularmente acho injusto para com o motorista. Eu também achei que era o CPF da pessoa, né? Parado. Diferente do condutor de um automóvel, de uma carreta, né? Ele precisa, né? Eu quero aproveitar aqui, eu sei que tem motoristas de veículo de carga nos ouvindo, que a cama da cabine não é para transportar a família toda lá em cima. A cama é para ele utilizar quando ele parar o veículo e descansar. Né? Não é um motorista dirigindo, outro deitado lá na cama. Né? O veículo é para 2 pessoas ou 3 quando tiver o terceiro cinto. Não pode viajar com a família toda na cabine com o cinto, como aconteceu na Serra de São Vicente, né? Um caminhão que morreu
o motorista, a sogra e o filho dele. Sobreviveu só um. Tinha 4 lembro. pessoas num caminhão que era para 2. Triste. Então 2 estavam sem cinto. Sim. Poderia ter sido evitado. Vou colocar por último aqui, a gente está com o tempo bem apertado, mas o Júlio César está conosco sempre, ele deixou uma reclamação. Há 12 anos atrás eu recebi uma multa em uma BR em Presidente Médici, certamente era um clone do meu carro. Mesmo recorrendo e provando que nunca estive lá, no mesmo local e horário eu estava em uma partida de futebol aqui na capital, mais de 60 pessoas comigo, meu pedido mesmo assim não foi deferido. Isso me deixou muito chateado, pois em 35 anos de CNH, essa foi a única multa que eu paguei na minha vida, porque não adianta recorrer nesses casos, superintendente. Parabéns, Júlio César, se essa foi a única multa, né? Muito raro, 35 anos, você não ter nenhuma multa com esse monte de equipamento que tem aí nas cidades. Mas o fato é que as juntas administrativas de recurso de infração que fazem esse julgamento tem que ter a prova em conteste. O fato de você comprovar que você estava num determinado local não comprova que o seu veículo também estava lá. Né? Então é diferente. Né? E hoje a gente consegue, através das câmeras, monitorar os veículos, se estão na região ou não. Mas nessa época que ele fala, não tinham essas câmeras nas rodovias. Então fica um pouco mais difícil. Então, vou apresentar lá um abastecimento, um pedágio, não vai comprovar que não é o seu veículo. Superintendente, desculpa interrompê-lo, tem repórter aí na volta, a gente se despede com tranquilidade. Estamos de volta, 15 horas 33 minutos, seguimos na reta final da nossa conversa com o superintendente da PRF em Mato Grosso, Arthur Nogueira. Arthur, quer concluir a resposta ao nosso ouvinte? Já ficou na medida certa ou quer complementar? Não, já ficou correto. É um caso que teria que ver o caso concreto, né, para saber o que de fato aconteceu. Fica muito difícil fazer esse julgamento dessa forma. Eu queria fazer uma pergunta fazer uma pergunta não, pedir para ele falar sobre essa questão que é muito comum. O fiscal de trânsito não autorizado. Estou indo com o meu carro, vejo alguém fazendo alguma coisa e resolvo eu tomar uma decisão para... o cara está correndo muito, não deixa ele ultrapassar, uma série de coisas. Até quando a pessoa deve fazer isso ou não deve fazer de forma nenhuma? Não deve fazer isso. Quando o cidadão observar uma conduta que ele entenda que está colocando em risco a segurança, ele entra em contato com o 91 da PRF, informa o policial. Geralmente a pessoa não pega a placa, é uma carreta branca. Tem milhares de carreta branca, né? Então, fixa no modelo do veículo, a cor é muito importante. Se conseguir pegar a placa, mesmo que só os números, a gente já consegue monitorar e fazer essa abordagem para fazer um bafômetro no cidadão, saber se está tudo bem, né? Diminuir o ritmo dele e informar para ele que... há uma fiscalização de alguma forma com relação àquela conduta. Mas não haja por conta própria não, que pode gerar alguns percalços que estraga a viagem. E lembrando, carreta, se for pegar a placa, saiba a diferença, que existe uma placa na carreta e uma placa no cavalo. Isso, né? Que é aquela parte da frente, né? Isso. Então, exatamente. Tem que ter essa noção. Quem é o cavalo? A parte da frente? É a cabine, onde fica a cabine é o cavalo trator. Ele que traciona os semi-reboques, que cada semi-reboque daquele tem uma placa. Então são 4 veículos. Por isso que é veículo articulado. Isso. É o motorista como se fosse um trem, né? Os vagões ali. Então ele tem 3 ou 4 veículos sob o seu comando. Cada um é uma placa. Olha só, tem o Rodrigo aqui falando, Marcela, 2 assuntos que me preocupam. Documentação do veículo tem que ser, né, impresso, porque em alguns lugares não vão ter ali também a questão da internet para poder, ou não, ou a polícia tem que ceder aqui, ele fala, a internet para que eu apresente. E ele disse que outra coisa que a gente não abordou, o senhor falou do bafômetro, mas a questão do rebite, que diz que os caminhoneiros acabam excedendo, e como é que faz para fiscalizar, porque não passa no teste de alcoolemia aí, superintendente. Não tem equipamento para isso. Bom, documentação. Desde 2015 você não precisa mais portar o documento do veículo fisicamente. Então é o documento eletrônico. Qual que é o problema? Em alguns pontos a viatura estará
que nem o do policial e nem o do cidadão vai ter a internet. Então, se ele não tiver baixado aqui para apresentar no celular, vai dificultar um pouquinho, porque aí vai ficar, né, o pelo não, dito pelo não dito, né? Então vai ter que fazer uma comunicação via rádio, pedir uma consulta para de fato confirmar. Então leve isso já baixado no celular, tanto o documento do veículo quanto a CNH digital, que hoje também você pode utilizar, você não precisa andar com papel mais, ok? A questão do rebite. Existe o exame toxicológico, está valendo, né, foi até 28 de janeiro, há essa fiscalização. O rebite ele só dá para ser identificado se de fato tiver a alteração psicoativa que o policial constatar no motorista e numa interferência, uma abordagem, e dentro dessa cabine for encontrado essa medicação. Fora isso, não existe nenhum outro aparelho que possa detectar, como é o caso do bafômetro. Perfeito. Arthur, vocês de um tempo para cá ganharam uma outra atividade, né? Que não era só cuidar do trânsito, que é prender também cargas de roubo, droga, tá? Como que está por último em Mato Grosso? Vocês efetivamente nisso estão tendo bastante resultado? Como que tá? Olha, o ano passado nós prendemos 2.750 pessoas. 60% dessas é gerado em torno dos crimes que tem no nosso ordenamento jurídico. Então, tudo que acontece na rodovia federal é de competência da PRF. Então, desde um mandado de prisão que o cidadão tem aberto, na hora da checagem apareceu, ele será detido e conduzido. Crimes ambientais, né, a madeira ilegal, o pescado ilegal, entra o tráfico de droga, roubo e furto de veículo, contrabando, descaminho, né, é muito amplo o trabalho nesse sentido. Então, tudo isso passa pelo sistema. A polícia hoje, né, como diz o Jingo, está na palma da mão. Cada um tem o seu telefone, os sistemas são interligados, faz a checagem ali do CPF do cidadão, sai a foto, sai tudo. Não tem como ele contar a história como era antigamente. Falou, a gente vai ouvir a história e vai verificar. Se tiver divergente, vai aparecer, né? Sim. E como que está de efetivo a equipe que a Polícia Rodoviária Federal tem hoje para trabalhar em Mato Grosso? Não é a ideal, mas é a maior da história. Nós temos 532 policiais para fazer tudo, o tudão que a gente chama, né? Parte administrativa, que é a atividade meio, para funcionar a parte operacional. Nesse momento, a gente atua todos os dias nas 15 unidades operacionais com as escalas que rodam 24 horas por dia. E no momento de operação, tem as escalas que hora é de 6 horas, em determinados pontos é de 12 horas, e assim vão se revezando para multiplicar um pouquinho esse número diário para tentar minimizar os impactos do grande movimento que aumenta, segundo a concessionária, 39% o fluxo previsto para esse momento da Operação Carnaval. E qual seria o ideal? Você falou não é o ideal. Olha, qual seria o cenário perfeito? O ideal a gente teria que ter a cada 100 quilômetros uma equipe com 3 policiais se revezando 24 horas por dia. Aí você pega aí 5.800 quilômetros de rodovia, divide por 100. Não vai chegar nesse número ideal. Gente. Por isso que a tecnologia é importante. Hoje nós temos câmeras, principalmente na 163, por conta das concessionárias, em que o policial senta na frente dessas telas. Então, se o cidadão fizer a ultrapassagem local proibido, a região norte tem muitas câmeras. Se ele fizer, não tem polícia, vou ultrapassar, não vem ninguém, é faixa contínua, a câmera está lá registrando, o policial está lá, só lançando, ele vai receber essa multa de R$ 1.457. Na 163, quando você passa aqui, entra no Mato Grosso do Sul, é interessante. Se você olhar, você vê as câmeras rodando. A cada 1 quilômetro a cada tem quilômetro câmeras e os policiais acompanham isso. Mato Grosso chegará lá. É um Big Brother. A gente precisa encerrar por conta do nosso tempo. Agradecemos demais a sua participação e vou pedir nessas considerações também para o senhor fortalecer a nossa audiência, os cuidados, a atenção, e já fica o convite para o senhor voltar com esse balanço para a gente poder fazer um comparativo. Já está convidado a voltar aqui na nossa bancada. Esperamos que seja um balanço
né, positivo, assim com seja. poucas mortes. O bloco da PRF estará nas rodovias, né? Os carros alegóricos, as nossas viaturas estarão com tudo aceso, ligado, e a gente espera erguer mais uma vez esse troféu, né? Estamos em carnaval, os nossos policiais adoram essa folia aí e adoram trabalhar nisso, né? Principalmente fazer o bafômetro e tirar os motoristas que estão Muito alcoolizados, né? Então, tenham atenção, tudo aquilo que a gente já falou aqui. Eu quero agradecer esse espaço, é muito importante para que a gente possa fortalecer a nossa área de educação de trânsito. E só lembrando das restrições para os veículos de carga, não foi falado aqui rapidamente. Claro. Sexta, sábado, terça e quarta. Então só não terá restrição no domingo e na segunda. Então na sexta e na terça, das 16 às 22 horas, que é o horário para os automóveis andarem sem aqueles veículos de carga mais longos. Aquelas filas, professor, que o senhor falou. E no sábado e na quarta, de 6 ao meio-dia. Isso aí está no site da PRF, no Instagram PRFMT, tem lá essa tabelinha para você se programar e sair com a pista mais livre. Tá? Então, paciência, respeito e sem tentar dar um jeitinho, respeito. Marcela, eu só quero que o Arthur fale um negócio aqui, porque a autoridade falando outra coisa, já falei isso aqui, né? Que eles não são responsáveis pela área urbana, mas acontece mais até na área urbana. Quando e para que vale o sinal de alerta ligado? Quando você tiver com algum problema no veículo e ele for imobilizado, né? Transitar com o veículo em movimento, com alerta ligado, é uma infração de trânsito, não pode. Perfeito. Mesmo que a sua consciência e dentro da cidade, quando você vai parar para descer Tá cheio de problema nos veículos. Não é um salvo-conduto para parar em cima da pista, em local proibido, porque você precisa parar ali. Não, o alerta não é para isso, é para imobilização. Falta de combustível, né? Vai ter a multa também, né? Um pneu furado, um carro que ferveu, né? O motor não anda, aí você liga, é o tempo para você uma ligação usar importantíssima. o triângulo. Né? Para sinalizar. Vamos encerrar por aqui, senão daqui a pouco vai entrar na parte que o professor vai criticar o trânsito em Várzea Grande. Eu quero evitar esse momento. Não, professor? Não, de Várzea Grande eu só quero receber, né, aquele caderninho de trânsito para saber como funciona. Você puxou a língua. Seu Domingos Cirilo está aqui, seu Pinheiro está aqui. Não, mas qualquer pessoa que entrar em Várzea Grande vai perceber que existe um código de trânsito diferente, só que tem que escrever para a gente entender aquilo lá. Tu que puxou essa língua. Então, vamos embora. Superintendente, muito obrigada. Leve o nosso respeito, agradecimento a todos que vão participar, toda a equipe. Obrigada que nos acompanha também, dando todo o suporte. E a gente vai mesmo esperar esse balanço, que seja positivo, que você que nos ouviu, coloque em prática todas as orientações repassadas. Cuidem-se para que tenhamos um carnaval de folia, de descanso, mas em segurança. Isso, vamos evitar a fantasia de defunto, né? Misericórdia, vamos embora. Vamos dar uma pausa bem rápida e daqui a pouco a gente volta com o giro de notícias. Julie já se posiciona com as últimas informações e é claro que você é fundamental. É uma pausa bem rapidinha e daqui a pouco reta final.